Bom, então eu queria dar boa noite a vocês, agradecer a presença nesse terceiro episódio do Vozes e Conexões da Choice, né? Esse programa é uma série de conversas com as minhas conexões profissionais, minhas conexões pessoais, com o objetivo de compartilhar conhecimento, compartilhar experiência e trazer à luz um pouco da relação existente entre esses temas de atuação que atualmente, né, com os quais eu estou trabalhando, na área de desenvolvimento humano, principalmente o conceito de inteligência espiritual, e com outras áreas de conhecimento e interesse, nas quais as minhas conexões são especialistas, né? Então, hoje eu trago a Cristina Barbosa, minha convidada, uma pessoa muito querida, especialista no tema de sustentabilidade. Obrigada, Cristina. Boa noite, Márcia. Obrigada, também estou muito feliz de ter você aqui. Deixa eu colocar aqui no Speaker View. A Cristina é doutora, eu vou ler o currículo dela aqui, em administração pela Universidade Nacional de Rosário, Argentina, e a sua tese intitulada Fatores Determinantes da Subjetividade Humana que afetam a efetividade de gerentes de projeto no Brasil, e como isso é tratado nas organizações. Inclusive, esse é um outro excelente tema para um próximo Vozes e Conexões, né, Cristina? A Cristina é arquiteta, formada pela FAO, UFRJ, assim como eu. Tem especializações em sustentabilidade e TI. A Cristina tem a certificação de gerente de projeto, ela é PMP, pelo PMI, que também é outro ponto em comum que nós temos, e pela GRI, que é a Global Reporting Initiative, que é uma organização sem fins lucrativos, que promove o uso de relatórios de sustentabilidade como caminho para as organizações se tornarem mais sustentáveis. Ela é coautora de livros de sustentabilidade, gestão, PMO e custos, e é diretora executiva da BICOM, consultoria e treinamento em gestão estratégica de sustentabilidade. A Cristina foi voluntária do Project Management Institute e participa da Comissão Brasileira para acompanhamento do relato integrado, e atualmente ela está com 2 cursos em andamento, gestão estratégica de sustentabilidade e gerenciamento sustentável de projetos na PUC-Rio, que está com inscrições abertas e inscrições em andamento. Então, na edição do vídeo, depois eu vou colocar os links para acessar aí os contatos da Cristina, e vou colocar também os meus contatos. Bom, então eu vou me apresentar rapidamente para vocês. Meu nome é Márcia, para quem não me conhece, eu trabalho atualmente facilitando processos de transformação pessoal, profissional e organizacional também. Eu fundei a Choice em junho de 2019, que é uma empresa de consultoria, de treinamento e de projeto. E eu vou falar um pouquinho, a minha apresentação não vai ser tanto assim dos títulos e graduação, enfim. Eu vou começar falando um pouco da minha relação com a natureza, né, com a natureza e com a espiritualidade. Então, eu sou montanhista há mais de 15 anos, e sendo que, claro, esse último ano com a pandemia, eu fiquei um pouco afastada, né, das minhas atividades na montanha, enfim, no ambiente natural. E eu trago muito dentro de mim um sentimento, assim, de muita reverência, de muita, quase que de êxtase, assim, quando eu estou no ambiente natural, na natureza. Então, isso, para mim, traz um tremendo senso de sagrado. Então, a minha espiritualidade está muito ligada a esses momentos que eu passo na natureza, né? Então, eu tenho muito respeito, um cuidado, isso foi criando em mim um cuidado muito grande com o planeta, com a natureza, enfim. E tanto que a natureza hoje se manifesta para mim como um lugar sagrado, né? Então, essas atividades minhas na natureza, para mim, são existenciais. Então, são momentos, assim, que são muito fortes para mim de conexão. E isso me ajuda a me tornar uma pessoa melhor no dia a dia, no mundo, enfim, mesmo nos momentos em que eu não estou na natureza, né? Então, me permite, por exemplo, me conectar com algo maior, né? Então, isso me abriu muito, né? Ampliou a minha visão de mim, ampliou a minha visão dos outros, né? E do planeta, do universo, inclusive. E isso acabou me colocando como se fosse uma missão no colo, né? Então, o que fazer e como fazer para despertar esse mesmo amor, né, esse mesmo interesse,
nos outros, né, para esse cuidado com o planeta, né, sensibilizar as pessoas para essa relação, né, então isso é uma coisa que eu procuro fazer. E aí eu trago então a Cristina para conversar aí sobre isso e perguntando também, começando, Cristina, como é que é a sua relação com a natureza? Você está muda, tem que ligar o microfone. Aqui. Em primeiro lugar, boa noite, né? Direito agora, respondendo direitinho, dando boa noite para todo mundo. Muito bom ter vocês aqui, muito bom ter sido convidada para conversar com a Márcia sobre esse assunto, porque é um assunto que assim me encanta muito. Márcia, eu fui criada muito ligada com a natureza, né? Muito com praia no início, né? Da infância, adolescência, muito com bicho, cavalo, fazenda e tal. E depois, agora, né, com mais velha, com também mantendo isso muito ligada com floresta, cachoeira. A gente faz corrida de trilha, né? Então a gente faz corrida de rua, eu corro na praia, faço corrida de trilha. Isso tudo me conecta muito comigo mesma, sabe? Eu sinto que a natureza, eu tenho necessidade de natureza para me energizar. E quando fico muito tempo, nessa pandemia eu fiquei muito tempo sem sair, nos primeiros meses, e o dia que eu pisei na areia, que eu dei um mergulho no mar, isso para mim é muito importante. Eu acho que me conecta comigo mesma e com o espiritual, assim, de uma forma geral. É o momento que eu paro, que eu consigo dar uma meditada, dar uma reequilibrada. Então, para mim é muito importante. É muito isso mesmo que eu sinto também, né? Quando eu digo existencial, é exatamente isso, essa conexão que faz a gente se tornar uma pessoa melhor, né? No dia a dia, enfim, e tudo mais. E a sustentabilidade... Quer falar alguma coisa? Não, fala. E a sustentabilidade? O que é sustentabilidade para você? E como é que isso te move? A sustentabilidade, eu acho que ela veio um pouco por aí também, né? Eu trabalhava com gestão de projetos, programas e portfólio, tinha um certo incômodo no resultado do meu trabalho, porque eu achava que o resultado ele era muito voltado mais para os aspectos econômicos do que para as pessoas, né? E para o bem comum. Então, isso me incomodava um pouco, eu não conseguia ligar muito, conectar muito essas coisas. E quando eu fui fazer o doutorado, que eu fui estudar subjetividade, né? Um dos fatores determinantes de subjetividade era afinidade com sustentabilidade. E como isso afetava pessoas com afinidades diferentes, como é que isso afetava o trabalho dessas pessoas. Então, eu elenquei esse assunto como o meu assunto seguinte de estudos, que eu sempre vou escolhendo alguma coisa, agora é finanças sustentáveis, né? Já andei um pouquinho aí. Mas a minha... E aí eu me interessei e comecei a tentar descobrir um caminho. E o caminho que eu descobri foi exatamente conectar a sustentabilidade com tudo que eu já fazia. Então, eu transformei tudo que eu fazia em sustentável. Então, desenvolvi um modelo de gestão estratégica de sustentabilidade, automatizei esse modelo numa plataforma, e a ideia foi continuar trabalhando com as empresas, porque eu sempre trabalhei com empresas grandes, com empresas que têm um impacto muito grande, né? Continuar trabalhando, focar nessas empresas, que são as empresas que causam muitos impactos, de tal maneira que essas empresas possam causar impactos, sim, mas positivos, e sem deixar de ter lucro.
né? Então, a sustentabilidade, ela me moveu nesse sentido, no sentido de que a gente pode ser sustentável como pessoa, a gente pode ser sustentável como cidadão, a gente pode ser sustentável como um colaborador de uma empresa e gerar impactos positivos aí para o mundo. E isso conecta com a natureza também, né? Porque, na verdade, conecta com a natureza nos aspectos ambientais e conecta também com o social, também tem a ver com essa questão, né? Mas isso a gente conversa um pouquinho mais na frente. Eu posso te perguntar agora? Pode, fica à vontade. Eu queria saber, Márcia, porque todo mundo tem assim uma certa, vamos dizer assim, tem conceitos sobre espiritualidade, né? Eu queria, o que que é assim, inteligência espiritual, né? O que que é a espiritualidade? Tem diferença entre inteligência espiritual e espiritualidade? Como é que entra a religião nessa história? Como é que é isso? Essa pergunta é muito boa, porque realmente são termos, são assuntos que trazem muita essa dúvida. Né? Do que será que essa pessoa está falando quando ela diz inteligência espiritual? Será que vai trazer religião para o meio disso tudo? Como é que fica isso? Porque conversar sobre religião é delicado às vezes, né? Eu vou pedir para vocês, por favor, deixarem os microfones no mudo, tá? Por favor. Enquanto a gente está aqui conversando. Então, sim, tem diferença nesses conceitos. E o que acontece? Como o conceito de inteligência espiritual ele é recente, não é algo de longa data, não existe um consenso assim, geral sobre o que é isso. Né? Então, tem uma linha de autores que utiliza o termo inteligência espiritual da mesma forma que utiliza o termo espiritualidade. Então, para determinados autores, significa a mesma coisa. Eles usam os dois termos sem fazer diferenciação alguma. E existe uma linha de autores que diferencia bastante esses dois termos. Né? Então, quando eu me aproximei desse tema, logo depois de ter me tornado gerente de projeto, quando eu obtive a certificação, eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Porque para mim isso era um tema muito caro, uma coisa que eu gostava muito já há bastante tempo. Então eu me deparei, na verdade eu participei de um trabalho dentro do PMI em que eu busquei inteligência emocional, inteligência espiritual e acabei me aprofundando muito no tema da inteligência espiritual. E nesse momento eu encontrei essa autora, que é a Cindy Wigglesworth, e ela diferencia bastante esses três conceitos, e foi com ela que eu resolvi me certificar. Então, para ela define isso muito bem. Então, são três coisas bem diferentes. Né? Então, o que ela diz que segundo ela, espiritualidade? É justamente essa necessidade que todo ser humano tem de se conectar com algo maior. Algo que ele considera que é divino, de natureza sagrada, fora dele. Né? E isso é inato, todo mundo nasce com essa necessidade. Então, quando você diz, por exemplo, que a sua relação com a natureza, você se conecta e tudo, é isso. Isso a gente nasce com isso. Algumas pessoas têm isso mais aflorado, outras não. Né? Então, a definição dela de espiritualidade é essa. E esse algo sagrado, ele pode ser qualquer coisa. Pode ser o planeta, pode ser o universo, pode ser Deus, as pessoas chamam, né? Algumas pessoas chamam Deus, Mãe Terra, enfim, cada um vai encontrar algo sagrado de formas diferentes. Então, essa relação é o que a gente chama de espiritualidade. Religião já é uma outra coisa, é um contexto menor, menos amplo, digamos assim. Né? Então, o que é a religião? Ela define como um conjunto de crenças, né, normalmente baseados num texto sagrado, fundado por uma comunidade de pessoas, e representado aí por uma pessoa. Normalmente foi fundado ao redor de uma figura principal. Né? Então, isso é uma religião. E inteligência espiritual, no construto dela, na conceituação dela, ela vai tratar mais de habilidades e de comportamentos, ela vai focar mais nisso. Então, ela define a inteligência espiritual como a capacidade de agir
com sabedoria e compaixão, mantendo a paz interior e exterior em qualquer circunstância. Então, essa aí é a diferenciação que ela cria, né? Mas não são todos os autores que fazem isso. Então, é um pouco o microfone. E dá para aplicar isso no mundo corporativo? Não fica assim. Eu fiz a chamada até, né, para o pessoal falou assim: será que isso é mimimi? Né? Dá para aplicar isso de uma forma mais assim estruturada, né? Como é que você vence essa barreira assim, que o mundo corporativo tem que ser laico, né? E a gente tem que ter uma visão não religiosa, né? Como é que separa isso e como é que benefícios que isso traz, né? Exatamente. É possível separar, então, justamente um dos objetivos dela foi esse: criar uma linguagem, uma conceituação muito clara. Estamos falando disso, não estamos falando daquilo. Então, podemos falar sobre a inteligência espiritual no meio empresarial, no meio corporativo, sem entrar em questões aí de sistema de crença, o que eu acredito, o que eu não acredito, né? Então, ela criou essa ferramenta, né, esse modelo, com 21 habilidades, e ela buscou, bebeu em diferentes fontes de conhecimento. Então, ela foi buscar na filosofia, nas grandes tradições religiosas, na ciência, né? Então, ela foi buscando conhecimento para criar uma teoria que ela chamou de SQ21, baseada em habilidades. Então, ela criou e descreveu 21 habilidades de inteligência espiritual, né? Então, ela tem um modelo super estruturado, né, que vai ter aí, ele vai ser dividido em quadrantes, né? Então, tem um grupo que fala de autoconhecimento, que é o primeiro grupo de habilidades. O segundo grupo, ele já vai falar de consciência universal, que é aí que entra bastante relação com sustentabilidade, com interligação da vida. Então, existem habilidades específicas que falam sobre isso, né? O terceiro grupo de habilidades, ele vai falar de um autoconhecimento profundo, e o último grupo de habilidades, ele vai falar de presença espiritual, né? Então, é como um trabalho anterior e interior também, né, vai resultar num comportamento mais habilidoso em termos de tomada de decisão, em termos de como é que eu ensino aos outros, como é que eu agencio mudanças, se a minha presença é uma presença que acalma, uma presença que cura, se, por exemplo, se eu consigo me manter alinhada com o fluxo da vida, né, se eu consigo. Então, vai tratar aí de... São aquelas habilidades que vão... a gente chama de resultantes, né? Então, tudo que você desenvolve nos 3 primeiros quadrantes vai surgir no seu comportamento, vai emergir na sua maneira de ser. Então, não é muito só o que eu digo, eu falo e eu faço o que eu digo, mas é o que em quem eu me torno. Então, é muito por aí. Interessante. Isso é um desafio, né? Aplicar corporativamente é um desafio. É difícil. E eu até acho que é difícil, mas não é impossível, porque quando a gente começa a pensar em, por exemplo, quem são as pessoas que inspiram a gente, né? Quem são os líderes aí no mundo que inspiram a gente, que comportamentos essas pessoas têm, né? Quem são pessoas que você acha que são inspiradoras, por exemplo, né? E que comportamentos essas pessoas têm, né? Não, e isso tem tudo a ver, você já falou, né? Mas isso tem tudo a ver com sustentabilidade, né? Porque, na verdade, a sustentabilidade ela tem uma relação com essa coisa de transformar o mundo num mundo melhor, né? Uma busca por um mundo melhor. Mas se a gente quiser lidar, então, com sustentabilidade, acho que é essencial, né? Inteligência espiritual.
Mas a gente consegue fazer as pessoas se desenvolverem nisso, né? Você falou que são 21 habilidades, mas como é que a gente faz para desenvolver as pessoas? Como é que é isso? Então, é possível desenvolver a inteligência espiritual, ela é uma inteligência que aflora no ser humano, ali por volta de 35, 40 anos, mas não é todo mundo que vai desenvolver isso, tem umas pessoas que desenvolvem mais tarde, outras que desenvolvem mais cedo, cronologicamente, mais ou menos é nessa faixa aí, né? Agora, diferente da espiritualidade, a inteligência espiritual não é inata, então sim é possível desenvolver. E aí o modelo dela é super estruturado, né? Então, ele é bem estruturado, ele conta com as 21 habilidades, e uma habilidade, apesar da gente também dizer, né, tem uma habilidade 1, habilidade 2, habilidade 3, elas estão super ligadas entre si. Então, quando você desenvolve uma, você praticamente consegue também desenvolver uma outra simultaneamente. Agora, não é necessário que a pessoa desenvolva ou queira desenvolver as 21 habilidades. Então, por exemplo, se a gente pensa o mundo oriental e o mundo ocidental, né? O mundo ocidental ele está mais acostumado e mais voltado para si. Então, por isso que é mais comum começar a desenvolver a inteligência espiritual no mundo ocidental pelo autoconhecimento. Então, muito a ver com inteligência emocional, né? Então, autoconhecimento profundo. Então, as habilidades do primeiro quadrante, todas vão falar sobre isso. Já as habilidades do segundo quadrante, elas vão falar mais do mundo exterior, que é por onde o mundo oriental começa, digamos assim, né? A tendência é se preocupar muito com o outro, se preocupar muito com o planeta. Então, desenvolver essa visão que não pensa muito só em si mesmo, pensa muito no outro. Então, para a sustentabilidade é fundamental que a gente tenha essa visão, a gente consiga pensar não só no nosso próprio bem, mas no bem do outro, do planeta, né? Então, quando as organizações focam muito no lucro, elas estão olhando para o seu próprio bem, né? Então, fazer com que uma organização consiga enxergar valor em outro tipo de pilar, digamos assim, né? Questão socioambiental, enfim. É uma mudança de mindset, digamos assim. É uma expansão da consciência. E aí eu até tenho uma pergunta para você em relação a isso. Quais são assim os maiores desafios assim para você implantar o modelo, enfim, de gestão estratégica de sustentabilidade? Quais são os desafios que você encontra nas empresas, enfim, dentro de uma organização para implantar esse modelo, para implantar o modelo GES? Se você quiser explicar um pouquinho do que é o modelo rapidamente. O modelo GES, na verdade, é um modelo de mudança, né? De mudança organizacional, mudança de mindset. Então, fazer com que a empresa continue fazendo tudo que ela faz, só que fazendo de uma forma sustentável, né? Não é para ela deixar de produzir o que ela produz, não é para ela fazer isso de uma forma responsável. Responsável de que maneira? Não deixando nenhum legado negativo, né? Então é ela se preocupando com isso. Então o modelo GES, ele começa com o processo de primeiro de engajar as pessoas, porque são as pessoas que fazem mudança, não é nem método, nem plataforma, né? A gente tem as duas coisas, mas eu sempre disse isso, até quando a gente trabalhava em gerenciamento de projetos. Método funciona se as pessoas funcionam sem método, e as pessoas com método funcionam sem ferramenta. Agora, as pessoas, se não tiverem método e ferramenta, elas fazem, porque elas inventam o delas, né? Então, o que a gente propõe, assim, é que, primeiro, você precisa engajar as pessoas, fazer com que as pessoas também entendam o valor que isso vai trazer para elas,
para a organização, para o mundo, para os seus filhos, para os seus netos, né? Pessoas da minha geração, por exemplo, podem achar que não vão usufruir, mas já estão sendo penalizadas, né? Essa crise agora do Covid tem mostrado bastante como organizações que não estavam preparadas de forma sustentável, como estão sofrendo, algumas falindo, etc., e tendo um custo alto até para socorrer, né, colaboradores, comunidades, seus fornecedores. Então, isso tem essa visão. Então, o modelo, a primeira parte, que é super importante, é essa. A segunda é a organização entender quais são os impactos que ela gera. Os positivos e os negativos, sociais, ambientais e econômicos. Porque se ela não conhecer, ela não souber o quanto vale aquilo, quanto pode custar para ela não vai se mobilizar para modificar, né? Então, a segunda etapa é um diagnóstico e depois se desenha como ela vai fazer a transição que está sendo tão discutido agora, né? O mercado financeiro está falando demais, os bancos estão falando muito em financiamento de transição e tudo. Então, a gente desenha, né, essa transição, transformando o planejamento estratégico em sustentável, definindo indicadores sustentáveis para os objetivos estratégicos, também associando com estruturas de sustentabilidade, e depois desdobrando isso em ações. Ações que podem ser projetos, programas, operações, né, portfólios de projetos e programas, e a partir daí, então, a organização vai implantar isso tudo e vai colher os frutos, né? Colher os resultados, que também são tangíveis, sempre baseados em indicadores que podem ser mensurados e comprovados. Muito bem. Quando a gente... e depois tem que acompanhar um tempo para verificar se tudo aquilo que foi feito está gerando resultado realmente. Muito bem. Aí você me perguntou, né, quais são os desafios. O maior desafio são as pessoas, exatamente as pessoas. Porque metodologia, método e ferramenta, se não tiver quem use, não faz nada. Então, são as pessoas têm que estar engajadas. Elas têm que entender o valor daquilo. E para entender o valor, tem um processo. E aí tem um processo que é também liderado pela organização, mas tem a ver, eu acho que muito com a inteligência espiritual, né? Porque a pessoa, dependendo, pelo menos assim, de acordo com as habilidades, né, que você trouxe, se a pessoa ela não estiver preocupada com o mundo, se ela não estiver preocupada com as outras pessoas, se ela não estiver preocupada em compartilhar, né? A gente vem de um mundo extremamente competitivo, onde a gente não tem o hábito de compartilhar, a gente não tem o hábito de ajudar o outro a evoluir junto, né? É sempre uma competição, o mundo é todo preparado para isso. Então, essa questão toda do autoconhecimento, de você entender, pelo pouco assim, que eu entendo, né, você me corrige se eu estou errada, mas eu acho que a inteligência espiritual ela ajuda nesse sentido, das pessoas perceberem que aquilo vai trazer assim, um benefício enorme para ela mesma, para os seus filhos, para os seus netos, para o dia a dia dela, porque a natureza, o clima, tudo tem a ver com o dia a dia dela, né? Com os produtos que ela come, com a saúde dela. Então, tem vários benefícios. Mas, quando eu fui estudar fatores determinantes de subjetividade, foi exatamente porque eu tinha essa questão, tinha essa dúvida. Por que para algumas pessoas as coisas funcionam e para outras não? E eu acho que a resposta está um pouco aí na inteligência espiritual, né? Porque algumas pessoas já estão no nível de estar mais preocupadas com essas questões e outras ainda estão num nível muito individualista, né?
Então, elas estão olhando muito para si mesmas ainda, para o benefício, ainda não perceberam que sozinhas elas não vão muito longe, né? Então, acho que vai um pouco por aí, né? Tem, Faz entra bem, sentido? faz todo sentido isso que você falou, assim, essa sua percepção, né, do que é um valor para determinadas pessoas e outras pessoas já pensam de uma outra maneira, tem a ver com desenvolvimento de consciência, né, estágio de desenvolvimento, porque o ser humano, ele se desenvolve enquanto adulto, ele continua se desenvolvendo, ele continua... e aí a gente não fala só de aprender novas coisas, mas o adulto, ele consegue se desenvolver quando ele expande a visão dele e muda o mindset. Então, é como se ele atingisse um outro patamar de visão e de compreensão da realidade. Então, o modelo de inteligência espiritual, ele vai trabalhar as 21 habilidades, e cada uma dessas habilidades é descrita em 5 níveis de desenvolvimento. Então, uma pessoa, por exemplo, eu vou comentar sobre a habilidade 1, que tem a ver com o que você falou. A habilidade número 1 é a saber ter consciência da própria visão de mundo. Então, se eu não sei que eu tenho uma visão de mundo, né, quer dizer, o que é a visão de mundo? É como se fosse uma lente através da qual eu enxergo o mundo. Né? Então, várias coisas constituem e acabam fazendo com que a minha visão de mundo seja uma determinada visão de mundo, que é diferente de uma outra pessoa. Não necessariamente a minha está certa e a dele está errada. Isso não existe. Nenhuma visão de mundo é completamente certa e nenhuma visão de mundo é completa. Sempre tem elemento de verdade numa outra forma de pensar, numa outra visão. Né? Então, no quadrante 1 de autoconhecimento está essa habilidade, consciência da própria visão de mundo. Então, uma pessoa que não tem consciência disso, como é que ela vai lidar com uma pessoa que pensa diferente dela? Então, no quadrante 2, já está uma outra habilidade, que é a número 7, que é a consciência da visão de mundo do outro. Então, quando isso acontece, o diálogo começa a ficar mais fácil. Começa a ficar mais viável, né? Então, as nossas escolhas na hora de conversar, na hora de acolher um ponto de vista diferente, as nossas decisões em relação ao próprio planeta, né? Então, se eu escolho hoje, né, quando a gente começa a pensar a longo prazo, por exemplo, né? Então, a gente que trabalha com gerenciamento de projeto tem que estar trabalhando com cronograma, pensando no hoje, pensando no amanhã, pensando no mais para frente. Então, tem a visão a curto prazo, mas tem a visão a longo prazo ao mesmo tempo. Então, com uma visão, uma inteligência espiritual mais desenvolvida, esse longo prazo, ele toma outras proporções. Ele vai aí pensar daqui a quantas décadas, né? Quais são os impactos que a minha geração vai deixar para gerações futuras? Né? Então, a gente tem uma habilidade que se chama interligação da vida, é a consciência da interligação da vida. Né? E o que foi essa pandemia, se não um choque de consciência de interligação da vida? Né? Então, nós que já temos essa consciência, isso tudo ficou só muito claro para a gente. Né? Então, é muito por aí. Né? Então, assim, isso tudo a gente consegue unir com o estratégico, né? Sem dúvida. Dentro da organização, né? Quais são os principais, assim, os primeiros passos, você acha? O que seria, assim, como é que a gente poderia implantar isso em organizações? Olha, o modelo da Cindy, das 21 habilidades, não necessariamente um modelo que precisa ser implantado. Tá? É um modelo de desenvolvimento. Então, a gente vai trabalhar nas lideranças. É top-down esse modelo. Né? Então, ele é como... começa com desenvolvimento pessoal, autoconhecimento.
Então, a pessoa tem que querer se desenvolver, né? E a gente tem um assessment, existe uma ferramenta de avaliação. Então, com isso, a gente consegue entrar estrategicamente no mundo corporativo. Então, existem indicadores, né? Sendo que, assim, um resultado de um assessment, né, de uma avaliação, é uma autoavaliação. A própria pessoa se avalia em relação aos seus comportamentos naquelas 21 habilidades. E isso gera um relatório. Esse relatório, ele é confidencial, né? Ele não é uma coisa pública, e a pessoa pode se desenvolver. A própria pessoa vai tendo um trabalho de acompanhamento, que pode ser feito e a pessoa pode se desenvolver sozinha também, mas precisa ter um certo nível de maturidade, né? Porque trabalhar o próprio autoconhecimento não é uma coisa que muita gente faz. Hoje em dia está muito mais comum, se fala muito nisso, graças à inteligência emocional, inclusive, porque é muito comum se falar e muito aceito também, né? A inteligência emocional já é muito bem aplicada no mundo corporativo há muitos anos, né? Então, a inteligência espiritual, ela vem para complementar. Então, não é uma questão de a inteligência melhor do que a outra, não existe isso. São linhas de inteligência diferenciadas. Então, o trabalho que a Choice faz, eu trabalho 4 inteligências. Então, a inteligência espiritual é uma delas, é uma das linhas. Então, é a inteligência física, a cognitiva, que é o QI, que é o mais comum, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Então, é como se fossem... A inteligência espiritual é como se fosse um layer acima das outras inteligências, né? Como se fosse uma inteligência, digamos assim, de coroamento. Ela vai amplificar as suas capacidades e as suas habilidades das outras inteligências. Então, quando a gente fala de estratégia, de começar, os líderes precisam ter essa visão, porque eles vão trabalhar com o time, eles vão trabalhar com outros líderes de outras empresas, né? Então, começa aí a haver um sistema, né? Então, a estratégia, eu acho que está muito ligada aí. E no próprio efeito, como é que chama isso, meu Deus? Efeito ripple effect, em inglês. Né? Então, se você se torna uma pessoa melhor, você trata os outros de uma outra forma, né? Então, naturalmente, o ambiente começa a ficar um ambiente mais saudável. Então, eu acho que trazendo isso para perto do modelo GES, eu diria que na hora que você vai tratar ali da gestão da mudança, né, é preciso ali ter uma facilitação, por exemplo, né, um trabalho de facilitação de grupo, um trabalho talvez de mudança de valores organizacionais, de valores culturais ali, né? Então, como é que a gente faz uma empresa que valoriza muito o lucro e ainda não está enxergando que tem outras coisas que ela precisa valorizar também, até para que ela continue existindo como empresa. Né? Então, essa mudança, existem workshops, existem facilitações, enfim, trabalho aí de grupo mesmo para que isso aconteça, né? Que aí essa mudança, ela começa a ser mais fácil, porque as pessoas compram a ideia, né? Elas começam a enxergar valor numa outra coisa que elas não enxergavam antes. Então, eu acho que dá para fazer um belo link aí. Você sabe que é interessante porque você estava falando, foi explicando, e toda vez que a gente conversa, isso vai ficando mais claro. Mas, assim, a minha formação em sustentabilidade, ela tinha social, ambiental, econômico, e tinha um módulo chamado Visão de Mundo, que era muito voltado para a inteligência espiritual, né? Ele não tinha esse nome, mas agora que eu estou compreendendo mais e a gente vem conversando mais, ele tinha muito a ver com isso. Porque ele é realmente como você. E ele era o último.
era o que coroava, né, os outros. Eu acho que tem uma questão aí de integração, né, de fazer com que os outros conhecimentos também, eles juntos, né, eles vão gerar resultados. Mas precisa realmente ter uma certa evolução de quem está liderando e participando e trazendo consigo as pessoas que vão fazer essa mudança, né? Então E é por isso que é estratégico, né? Tem que vir é de cima, né? Então, se a empresa não quiser, não vai rolar. muito legal. Eu acho que deve ter gente aí com vontade de fazer Tem pergunta, não? A várias gente está falando. perguntas, a gente já falou a beça, mas assim, o problema é que esse assunto, para mim, é fascinante. Eu também adoro. Então, eu até nem não sei que horas são, eu perdi lá, 8h20 já. Tem vários comentários aqui, eu vou convidar vocês aí, eu vou dar uma lida. Se tiver Eu acho que não tem aqui, pergunta aqui, não. Tem comentários, mas seria legal as pessoas abrirem, né, o microfone. Eu acho que se alguém quiser perguntar alguma coisa, vocês estão super convidados. Ó, a Maria Emília já levantou a mão. Então, Maria Emília, abre aí. Seja bem-vinda. Pois é, tem tudo a ver com o que eu venho estudando, de um curso Milagres, e também de física quântica, né? Uhum. Porque penso que, quando se fala desses princípios de inteligência espiritual, a gente está falando aí de toda uma evolução da física, dessa física que enxerga o mundo micro, e que traz essa consciência de que somos, como é em cima e embaixo, e que somos todos conectados. Então, penso que é uma forma de trabalhar isso nas empresas, né? Para que se possa ver que os ganhos vão continuar existindo, se a gente puder enxergar o outro, porque estamos vivendo um momento tão dramático, né? Em que estamos vendo um distanciamento, e a ciência provocou isso, né? Quando houve uma separação da religião, separa a espiritualidade da ciência, e hoje nós estamos vendo assim uma completa desconexão de tudo, precisando juntar essas partes para que o mundo se preserve, né? Não é uma pergunta, foi só um comentário. Eu não sei se está fazendo sentido. Faz, total. Faz total sentido, é isso mesmo. A gente agradece aí seu comentário, essa participação. Quem é o usuário do Zoom, hein, que gostaria de fazer o assessment? Que eu estou curiosa para saber. Oi, Cris, sou eu. Ah, é você! Você não botou seu nome? Ai, desculpa. Nossa, e quem é o usuário do Zoom? É a Lúcia. Seja bem-vinda, Lúcia, pessoal, usuária do Zoom. Tudo bem? Então, a Beatriz fala. Eu não sei se tinha alguém com a mão levantada, se eu passei à frente de alguém. Não estou vendo aqui. Mas eu gostaria muito de fazer o assessment. Na empresa que eu trabalho, eu vejo uma oportunidade incrível, mas ao mesmo tempo uma grande resistência. Não é bem assim o perfil, mas a Márcia falou uma coisa muito interessante, né? Porque as pessoas estão no centro de tudo. E parece que algumas vezes as empresas se esquecem disso. E aí, qual o sentido de produzir bens, serviços ou produtos para quem, né? Se você não pensa nas pessoas. Então, no limite, qual o propósito das empresas, né? Então, enfim, a Márcia estava falando e eu estava refletindo aqui, mas o usuário do Zoom sou eu e eu tenho muita vontade de fazer o assessment. Então, a minha pergunta é: como eu poderia fazer o assessment? Não necessariamente pela empresa, mas como pessoa física. Sim, com certeza. Eu já te respondo essa pergunta. E, cadê você? Sumiu ela. Fica no vídeo aberto. Eu gosto da conexão. Não é à toa que o nome do programa se chama Vozes e Conexões. Então, Luciana, o que você falou, né? A resistência com a palavra espiritual, ela existe mesmo.
porque muito quando a gente estava falando, né, de estágio de consciência, né, nível de desenvolvimento, empresas que focam mais em lucro, elas não conseguem enxergar valor em coisa que é mais ligada ao espiritual. Então, a palavra em si incomoda. Então, a resistência vem muito daí. Entendeu? Então, é um pouco isso. E por conta disso, inclusive, quando eu trabalho mais com o mundo corporativo, a gente não entra com a palavra, com o título de inteligência espiritual logo de cara. Né? Então, é inteligência 4.0, as 4 inteligências de liderança, 4 inteligências-chave. Então, é um pouco por aí, e justamente o modelo foi desenvolvido com linguagem neutra para que pudesse ser utilizado no meio corporativo sem questões problemáticas, né? Para tentar vencer, inclusive, essa barreira de não quero falar de religião, não quero falar de espiritualidade ou de o espiritual, física quântica, enfim. Aqui não tem nada de esoterismo, então muito dessa resistência vai por água abaixo. Né? Então, por exemplo, eu estou com um workshop com inscrições abertas, eu botei em março, se chama Inteligência 4.0. Então, a gente vai falar das 4 inteligências e o foco principal é na inteligência espiritual. Agora, respondendo rapidamente a sua pergunta, como fazer o assessment, basta entrar em contato comigo, basta me escrever outro e-mail. É muito simples fazer o assessment. E você, acho até que a Cris falou que queria fazer também, né, Cris? Eu vou fazer, já resolvi que eu vou fazer. É muito interessante porque você recebe um relatório super extenso, cerca de 17 a 20 páginas, dependendo aí de como você está, né, no seu desenvolvimento. E o relatório vem com a descrição de cada uma das habilidades e como você está em cada uma delas. E ainda traz próximos passos para o seu desenvolvimento. Né? E o trabalho que eu faço também tem um acompanhamento, ou seja, você depois que fizer o assessment, depois que você tiver o seu resultado, se você quiser desenvolver as habilidades, eu faço acompanhamento também. E aí a gente tem gente, de nada, a gente tem gente com mão muito levantada obrigada. aqui. Nada. Eu acho que foi o Marcelo que levantou a mão primeiro, mas está o Marcelo e a Beatriz com a mão levantada para fazer pergunta. Bom, vou abrir aqui então o meu microfone e fazer uma primeira pergunta para você, que é bem simples. Algum outro homem se inscreveu para participar? Não, hoje não. Hoje não, mas os workshops, né, eles têm homens, sim. Sim. Tem bastante. Assim, só levantando aqui uma questão, né, Paulo? No meu caso, eu fiquei sabendo porque, não vamos ser cara de pau, né, eu sou marido da Cristina. Então, ficou fácil de saber. Mas confesso para você o seguinte, que chamou a atenção realmente o título, né? Eu até como empresário, né, eu tenho uma empresa, a Draimar, que tem hoje 35 anos de mercado, né? E tem uma outra pessoa com quem eu trabalhei que está aí, né, nesse encontro, que é a Maria Emília, né? Então, foi exatamente quando eu saí da Programória que eu resolvi que eu ia abrir minha empresa. E a gente começou o papo lá, você falando sobre a sua conexão com a natureza, com montanha, né, essa coisa espiritual. Eu nasci no Alto da Boa Vista, então essa minha conexão foi sempre muito próxima, muito próxima. E eu vivi isso, assim, fantasticamente, me fornecendo energia a vida inteira. Eu fui movido por essa energia a vida inteira. Tanto que quando eu encontrei Cristina, assim, a primeira coisa que eu falei para ela, assim, vamos juntar essa tua conexão praia com a minha montanha, que vai ser uma verdadeira loucura, né? E acabei que essa junção dos nossos conhecimentos fez com que eu levasse para a empresa muitas dessas informações que Cristina me passou, né? Então, eu acabei que entendi as aplicações de sustentabilidade e espiritualidade que eu levei para a minha empresa, que passa por um processo completamente diferente, desde a sua criação,
voltada para a minha visão disso. Então, por exemplo, vou dar eu quando larguei a Promemória, eu era um cargo alto no governo federal, né? E, assim, aquilo para mim não valia nada, porque as pessoas não estavam sendo conectadas, as pessoas não estavam satisfeitas com seus trabalhos, as pessoas estavam vivendo uma vida completamente... Eu usava até uma expressão com a pessoa que dividia comigo a diretoria lá, Lourdinha Castro, uma pessoa fantástica também, que inclusive você falou de compartilhar, né? Ela saiu de lá também e montou um espaço de acolhimento chamado Compartilhar-te. Então, a palavra tem tudo a ver. Mas o que eu sentia é que eu precisava colocar em prática um lugar onde eu pudesse ser feliz e fazer as pessoas serem felizes. Isso fez com que, assim, hoje eu tenho, com 35 anos de empresa, eu não tenho um processo trabalhista movido contra a empresa. E nós fizemos formação de pelo menos... a última contagem que a gente fez de mais de 400 pessoas, né? Então, por exemplo, os nossos boys viraram supervisores de operação. A gente criou uma estrutura onde o ser humano é o principal, onde esse desenvolvimento, essa criação da situação de acolhimento e de fazer com que a pessoa tenha realmente, né? Isso aqui é o principal. Um planejamento da possibilidade de vida dela melhorar, seja o dia a dia da gente. Agora, nos meus pares, e aí por isso que eu levantei a primeira questão de ter um outro homem, dificilmente você consegue fazer isso com uma empresa comandada por homens. É muito doido isso, mas é a grande verdade, né? Por sorte, e aí, assim, a gente conseguiu juntar uma turma que tinha uma cabeça um pouco diferente, né? Para você ter uma ideia, eu não tenho praticamente nenhum funcionário admitido por concurso ou por... Todos os nossos funcionários até hoje foram indicações. Então, existe uma relação pessoal entre todos que faz com que a gente mantenha uma unidade fantástica. Talvez isso, para falar isso hoje, né? Hoje não é mais recursos humanos, é gestão de pessoas. Todas as vezes que a gente conversa com alguém, as pessoas quase enlouquecem, né? De falar isso. Mas como não tem um processo seletivo? Não tem. É tudo indicação. Todos foram indicados. E, preferencialmente, é o seguinte: quem é que precisa desse emprego? Então, algumas mudanças, como vocês falaram, de mindset, né? A gente implantou até empiricamente, simplesmente porque a gente percebeu que isso era importante para nós, né? Então, assim, talvez até o egoísmo, né, de querer ser feliz e estar no ambiente feliz, inverteu a situação e trouxe essa tranquilidade para a gente. Eu estou trazendo isso porque é uma experiência diferente e, assim, você está mostrando que existe talvez uma forma de a gente poder, como a Cris me falou, né, em relação à sustentabilidade, que a gente também empiricamente fez. Vou dar um exemplo para vocês. A gente trabalha com dublagem, né? Há muitos anos, a minha maior preocupação é o seguinte: vocês não têm ideia da quantidade de papel que é gerado por causa dos roteiros, que cada dublador, né, de um filme usa aproximadamente 200 folhas de roteiro para cada personagem. Você imagina o que é isso de papel, né? Isso me deixava completamente agoniada. E eu consegui fazer com que isso se transformasse, antes da pandemia, em eletrônico. Então, quando a pandemia chegou, e que isso foi obrigatório pelas contingências, a gente já estava fazendo isso há muito tempo. Então, assim, existem mudanças que se você estiver percebendo a possibilidade, você consegue fazer. Mas, principalmente, colocar isso de uma forma estruturada é muito complicado. Muito complicado. Porque essa mudança, eu acho que vocês que estão assumindo, vocês mulheres, tá? Estou usando isso, que estão assumindo agora, vão fazer com isso com mais facilidade. Nós somos muito ruins de fazer isso. Acompanhando só a reunião de vocês, comparando uma reação de homens, né?
a gente já estaria se atropelando aqui na fala. Vocês respeitaram todos os espaços até agora. Parabéns, obrigado pela aula. Espero que eu consiga em algum momento colocar essa prática que você colocou aí. Eu diria, muito obrigada aí por toda essa contribuição, Marcelo. Eu diria que você já está colocando isso em prática, porque se você não estivesse, a sua empresa não estava com esse tipo de relações humanizadas que você tem na empresa. Entendeu? Então, eu acho que é muito por aí, né? Então, quando a gente pensa que a gente deseja algo mais na nossa vida profissional, no nosso o que eu quero deixar para o mundo, né? Então, isso aí é aquele algo mais, né? Que vai chamar a gente para um caminho de unificação mesmo, né? De integração, né? De propósito. Hoje em dia está muito na moda se falar em propósito e tal, valores, mas, por exemplo, o modelo, a gente fala de propósito, fala de valores no primeiro quadrante. Mas é simplesmente se você sabe qual é o seu propósito, se você tem quais são os seus valores. E aí, quando passa para o terceiro quadrante, é um autoconhecimento profundo, você efetivamente vive esses valores, você vive o seu propósito, você toma suas decisões baseadas nos seus valores. Como é isso no seu dia a dia, né? Agora eu quero deixar a Beatriz perguntar, que ela já está com a mão levantada ali há um tempão. Oi, gente. Nossa, muito bom esse bate-papo aqui com vocês. Eu já estou há um tempo já seguindo a Cristina. Aliás, é um prazer enorme estar aqui, Cristina, com vocês. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Super bem, Beatriz. Que Prazer bom. também. Muito bom Aliás, você estar aqui. Aliás, até mandei meu currículo para ela ontem, via LinkedIn. Na verdade, eu vim só dar um oi mesmo, agradecer esse bate-papo. Eu estou, assim, passando por uma transição de carreira já, faz um ano que eu tô tenho uma empresa própria já há 15 anos que eu trabalho no ramo da moda, tenho uma empresa de acessórios, faço produção para outras marcas, e sempre estava muito bem no mercado, mas aí uma sementinha do autoconhecimento começou a crescer dentro de mim, fui buscar isso tudo, né, essas perguntas que a gente começa a se fazer com uma certa idade, quem sou eu, o que eu quero para minha vida. E aí eu fui buscar um propósito maior. E aí foi quando veio, assim, a sustentabilidade na minha cabeça. Eu participei de um programa super legal no Rio de Janeiro, no Colabora Brasil, acho que vocês devem já saber. E foi assim, fiquei encantada com esse mundo da sustentabilidade, gente, que foi assim, foi um tiro certo em mim. E aí eu comprei o livro da Cristina, já li o livro, já passei no processo seletivo da GV para fazer o Master em Sustentabilidade. Claro que eu continuo com a minha empresa, que é o que me dá o sustento hoje, claro que de uma maneira mais, assim, devagar, né, ainda mais com essa crise, mas a minha pergunta seria assim, Cristina, aliás, te parabenizar, eu sou sua fã, agora, Márcia, tem mais uma nova fã aqui, porque também nesse processo todo de autoconhecimento, eu busquei muito a minha espiritualidade, né, me preencher de alguma maneira, então estou muito ligada com isso também. Mas também, Cristina, queria saber, te fazer uma pergunta, porque assim, você começou muito antes, né? A gente está criando essa consciência, como mesmo a Márcia trouxe aqui, agora, né? Mais, assim, cada vez mais. E você já está nisso há muito tempo, há muitos anos. Você acabou de trazer que o seu desafio maior eram as pessoas, né? Mas eu que estou entrando nisso agora, qual que seria a sua sei lá, uma sugestão para mim, assim, que você poderia me dar, não sei, até procurar emprego, trabalhar, você acha que eu já conseguiria entrar numa área de sustentabilidade agora, sem antes fazer esse curso? O que você poderia me dizer, assim, olha, nessa eu etapa? acho, tem duas coisas aí, né? Quando você fala que você tem uma empresa que produz para o setor de moda, você tem uma tremenda de uma oportunidade aí, porque é um setor que está sendo extremamente demandado para se tornar sustentável.
porque é um setor de muito desperdício, de muita utilização de água, de tinta, de uma série de insumos que poluem demais. É um setor de muito trabalho escravo, né? Ou subtrabalho, pessoas que trabalham sem estar regularizadas. Então, assim, é um segmento que, falando do segmento da moda, né? Que você já está e que você diz que é o seu sustento e tal. Então, assim, fazer a transição no seu negócio, e eu sempre digo sustentabilidade, ele é um caminho. Não é uma, assim, hoje, amanhã, daqui a um ano eu vou ser altamente sustentável. Basta você acompanhar empresas grandes, tipo Coca-Cola, L'Oréal, sabe? Que são as empresas que estão toda hora colocando coisas aí no LinkedIn, especialmente. Se você seguir essas duas, e você for lá atrás olhar, você vai ver que elas estão sempre evoluindo, fazendo mais uma coisinha, uma coisinha, uma coisinha, uma coisinha. Então, assim, a transição, ela é lenta, porque ninguém pode parar de produzir, parar de gerar resultado financeiro, e o que a gente propõe é que você faça a transição tendo resultado financeiro. Então, esse é um caminho para o negócio. A outra, o que está acontecendo, eu tenho até acompanhado, né, bastante no LinkedIn, está tendo muita vaga para pessoas que são interessadas no assunto em sustentabilidade, mas a gente ainda vê as vagas pedindo uma certa especialização. Muitas vagas para fazer relatório, para pessoas que conheçam. Então, por exemplo, o curso do GRI, que é um curso de 2 dias, que você aprende, pode ser uma opção, é na COP, é um curso que talvez seja uma opção interessante para você olhar uma ponta da sustentabilidade, que é quando as empresas, e todas elas estão buscando mostrar o que fazem, e elas mostram via um relatório de sustentabilidade. Então, esse é um curso que não vai te dar muito entendimento sobre a sustentabilidade em si, mas ele vai te dar uma visão de como as empresas estão mostrando para o mercado. O que a gente propõe é o trabalho antes, é que esses relatórios sejam, né, no final. A gente propõe o caminho, é exatamente essa transição toda. E aí o que a gente tem visto de busca, né, eu tenho acompanhado bastante isso, assim, pessoas que têm experiência em relato integrado, em GRI, ou que já façam relatórios, né, porque as áreas nas empresas, as empresas começam sempre por isso, começa pelo relatório, começa mostrando o que não tem, depois vão começar. Então, assim, se você está buscando alguma oportunidade fora, eu acho que o curso, o mestrado que você está fazendo vai te ajudar bastante nisso aí. Outra coisa, assim, no próprio mestrado, tenta, eu sempre, isso eu falo para todo aluno, né? Para todos os alunos, inclusive eu já orientei muito TCC em MBA, eu sempre digo isso para os alunos. Procura um assunto que você goste e que vá complementar o que você já tem e te fazer dar um passo adiante. Porque aí você vai ter o maior prazer em estudar aquilo, você vai se aprofundar, vai ganhar um conhecimento e isso vai alavancar também o seu lado profissional. Entendeu? Dá um exemplo, Cristina. Por exemplo, você é especialista em moda, né? Então, por que não? Se você quer continuar, porque você já trabalha com moda há muito tempo, então, assim, você pode, dentro da moda, responder a esse chamado que está chegando para você de ser mais sustentável, de fazer um trabalho mais consciente, mais responsável, mais... Então, por que, assim, você pode até depois, se quiser, a gente pode conversar sobre isso em particular com mais calma, posso te ajudar nisso. Mas
talvez fosse interessante você juntar a moda com o seu mestrado. Eu não sei se você já apresentou alguma proposta de tese quando você foi aprovada, mas você juntar as duas coisas, porque aí depois você pode, na sua empresa ou mesmo no mercado, aplicar para vagas no mercado de moda, que as indústrias têxteis têm buscado. Eu tive na última turma que a gente teve de gestão estratégica de sustentabilidade, a gente tinha uma menina que era de marketing não, que era de sustentabilidade, foi contratada pela área de marketing de uma indústria têxtil muito grande para implementar a sustentabilidade. Dentro da área de marketing. Ela entrou, como é que a gente faz um marketing sustentável? Mas ela, com o curso e tudo, ela já estava toda feliz que tinha conseguido que a empresa fosse fazer gestão, fazer planejamento estratégico, que não tinha. Que então, legal. Eu sugeriria isso, porque aí você pega todo o conhecimento que você já tem, une com o que você vai ter. Foi isso que eu fiz com a minha carreira, né? Eu peguei tudo, eu comecei estudando água, resíduo, energia. Pega os ODSs todos, eu comecei a passear ali em todos os ODS. De repente, eu me dei conta, eu falei, caramba, eu tenho método para gerenciar projeto, programa e portfólio, eu tenho curso, eu dou aula em MBA, vamos transformar isso tudo em sustentabilidade. Eu hoje não dou uma aula no MBA que eu não coloque sustentabilidade no meio. Todas as minhas aulas, mesmo que não sejam de sustentabilidade, mas todas elas têm. Então, eu uni as duas coisas, e aí isso foi uma força para a minha carreira, entendeu? Isso deu uma... Eu não rompi com uma coisa, larguei Você só de lado. continuou, né? Se for o seu interesse, se você gosta de moda, né? Também, se for, de repente, você tem algum outro interesse. Mas se você quiser, depois a gente pode conversar com mais calma sobre isso. Legal, muito, muito obrigada mesmo. Foi, assim, deu uma clareada aqui em toda esses fios aqui. Muito obrigada mesmo. Mas se você quiser, depois a gente bate um papo aí. Combinado. Tá e bom? depois, de repente, até o contato dessa tua aluna que você teve, né? Eu não sei se a empresa que ela tá é daí ou de São Paulo, porque eu estou em São Paulo, vocês estão no Rio, né? Não, a empresa dela, se não me engano, Lúcia, lembra da empresa da... Eu tenho que olhar, que a Lúcia foi da turma dela. Quem era, Cris? Eu não lembro. Não, foi da sua turma, não, foi da outra, foi da que veio depois da sua. Eu vou ver. Eu não lembro. Eu também estava pensando aqui se eu conhecia ou não. Foi da última, a sua foi antes. Mas eu vou ver, Beatriz, e aí me chama no... Eu te chamo. Você tem já meu celular no WhatsApp, não tem? Os contatos eu acho que eu não tenho o celular, só o LinkedIn. Vou botar aqui no chat. Isso, coloca aí no chat. Ai, gente, obrigada. Nada, que isso. Obrigada aí pelos seus questionamentos e, Cristina, seus comentários, enfim. E assim, esses assuntos a gente vai embora, né? Se deixar, a gente fica aí falando. E eu queria agradecer, porque realmente foi uma noite maravilhosa, uma conversa excelente. E, Cristina, se você quiser colocar alguma coisa aí no finalzinho... Tá, não, eu honrar um pouquinho em primeiro lugar, sim, quero te agradecer muito, porque cada vez que a gente conversa e cada vez que eu entro um pouquinho mais nesse assunto, né, mesmo na correria do dia a dia, eu vou vendo mais conexões, vou vendo mais coisas que podem, né, a gente vai continuar conversando. Então, eu acho assim, para todo mundo que gosta do assunto, que está, continuem buscando, porque, assim, eu estou com 63 anos, e 63 anos eu continuo estudando, continuo aprendo com todos vocês, né, a toda hora, e é uma delícia aprender. Aprender é muito gostoso, porque a gente vai evoluindo, vai aplicando, e vendo isso dar certo, aquilo não dá e tal, e vai trocando. Então, assim, meu recado é:
continuem buscando, né? E evoluindo. Eu acho que é isso que a gente precisa. Essa última parte, vamos continuar evoluindo, é essencial. Não é só estratégico, é super essencial. É. Gente, muito obrigada. Então, boa noite. Eu vou interromper aqui a gravação. Um abraço aí.